Quero muito agradecer a presença. Vou começar pelas damas. Sim. Larissa Faria, nutricionista, colaboradora de muitos anos. Seja bem-vinda, Lari, Obrigada, mais uma Tati. vez. Obrigada. E o doutor Aloysio Marques da Rocha, cardiologista. Doutor Aloysio, bom revê-lo. Obrigado pelo convite para estar novamente aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto, infelizmente, que atinge muitos brasileiros, né? É muito comum. Com certeza, você que me assiste ou alguém da sua família, algum amigo próximo, tem pressão alta, a hipertensão. Doutor, o que causa a pressão alta? Por que tantos brasileiros acabam desenvolvendo aí esse problema? É um problema bastante comum, Tati. Isso cada vez vem se tornando mais frequente, mais prevalente. Mas hoje, no Brasil, aproximadamente 1/3 dos adultos tem hipertensão. Então é bastante. Cada 3 adultos no Brasil hoje, 1 tem hipertensão e precisa de tratamento porque isso traz uma série de riscos. Agora, na grande maioria das pessoas, não tem uma causa que a gente possa identificar, tratar e remover. É um conjunto de É fatores? um conjunto de fatores, é multifatorial, envolve genética, envolve hábitos alimentares, envolve hábitos de atividade física, na grande maioria das vezes. Então, hipertensão não tem cura, a gente não consegue achar uma causa e curar, a gente consegue controlar. E o controle pode ser muito bem feito. E nós temos uma tela, né, pontuando aí quais são esses principais fatores que vão aí desencadear a famosa popular pressão alta nos indivíduos. Atenção para cada um desses tópicos. É interessante a gente observar como essa questão do nosso comportamento está relacionada, né, ao aparecimento aí da pressão alta. O histórico na família é importante, a questão da obesidade, diabetes, uma dieta rica em sódio, nós vamos falar daqui a pouquinho, inclusive, especialmente sobre isso com a nutricionista Larissa, o tabagismo, o excesso de gordura no sangue, excesso do consumo da bebida alcoólica, sedentarismo e o estresse também está relacionado com a hipertensão. Exato, são todas condições que estão relacionadas, não que diretamente causem a hipertensão, mas que estão relacionadas e a cada fator desse que está adicionado, mais risco a pessoa tem de vir a ter complicações, como um AVC, um derrame, um infarto ou outras complicações. Nós temos uma tela, inclusive, com esses riscos, né, que nós pontuamos e que você em casa possa observar com atenção e cuidar do seu corpo, né, tendo um outro olhar, um cuidado especial. A gente mora dentro desse corpo, a gente precisa cuidar dele com muito carinho, com muito respeito e responsabilidade. Atenção para os riscos da pressão alta, da hipertensão. É preciso cuidado redobrado. Insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, arritmias, morte súbita, aneurismas, a perda da visão, em alguns casos também, insuficiência renal, o AVC, né, isquêmico e hemorrágico, demência por microinfartos cerebrais e a arteriosclerose. São muitas consequências, né, doutor? Muita coisa ruim pode acontecer em que não se cuida. Se a pessoa trata, controla a sua pressão adequadamente e segue algumas orientações, consegue ter um bom controle e evitar a maioria dessas complicações, que são graves, como você mostrou, né? Como é que a gente sabe se é hipertenso ou não? Medindo a pressão. Qual é a pressão ideal e quando vem aquele sinal de alerta? Bom, primeira coisa, a maioria das pessoas que têm hipertensão não sentem nada. Existem alguns, eu acho até que tem uma tela sobre isso também, sobre alguns sintomas associados, mas a maioria dos hipertensos não sente nada. E esse é o problema. Se a pessoa não sente, não procura ajuda de equipe multiprofissional e não se cuida. Então, o tratamento exige diagnóstico, e o diagnóstico é feito à medida de pressão. Hoje, no Brasil e na maior parte do mundo, a gente considera hipertenso quem mantém a sua pressão persistentemente acima de 14/9. A pressão ideal é 12/8. Pressão ideal, 12/8. 12/8. Acima de 14 na máxima e 9 na mínima, a gente considera hipertensão. Só que tem que ter um cuidado importante nesse diagnóstico. Nossa pressão varia o dia inteiro, isso é normal, um comportamento normal. Por exemplo, eu que estou aqui na frente de vocês, aqui, a pressão deve estar alta. Isso é um comportamento normal. Estresse, preocupação, dor aumenta a pressão, fazer esforço. Se eu chegar aqui andando e for medir minha pressão, ela vai estar alta. Então, para a medida ter valor, a pessoa tem que estar em repouso, sentada, pelo menos uns 5, 10 minutos.
sem ter fumado, sem ter tomado café. Tem uma série de cuidados que a gente tem que ter para medir a pressão. Não pode estar como nós aqui com a perna cruzada, tem que descruzar as pernas para poder medir a pressão. Então tem uma série de cuidados para que essa medida tenha valor. Então muitas vezes a pessoa chega numa farmácia, por exemplo, correndo, acabou de pegar uma subida, vai medir a pressão, vai estar alta. Isso não quer dizer que seja hipertenso, é uma reação normal. Então, muito importante é o cuidado na hora de medir a pressão. Eu quero conversar um pouquinho com você agora como nutricionista. A gente viu, né, e citamos no início do nosso bate-papo, essa questão da relação do sódio com a hipertensão. E hoje nós temos muitos alimentos riquíssimos em sódio, inclusive algumas pegadinhas. Alimentos que a gente nem imagina, né, que tenha sódio e tem, inclusive, em grande quantidade. O sódio é um dos principais vilões quando a gente fala em pressão alta, né? O sódio é o nutriente que vai fazer uma diferença dentro desse quadro de alterações da pressão. Não posso dizer que ele é o principal vilão, porque quando a gente pensa nos alimentos que não são saudáveis, o excesso de açúcar, a própria gordura, todo esse consumo conjunto tem um efeito de aumentar as chances, né? Aumentar a probabilidade de uma pessoa que já tem uma predisposição a ter. Dificilmente a gente tem um alimento saudável que ele é rico em sódio, sozinho. Então, geralmente o alimento que é rico em sódio, ele tem excesso de sal por ser salgado ou excesso de conservante. Lembrando que os alimentos que são doces, biscoito, doces concentrados, como leite condensado, por exemplo, também são ricos em sódio por conta do sódio ser um conservante, né? O leite de caixinha tem sódio, por exemplo, e a gente não pensa. Mas os alimentos que são, principalmente, Tati, industrializados e salgados, são as principais fontes desse excesso de sódio, né? Então, ao consumir esse tipo de alimento, é onde eu realmente estou elevando demais o meu consumo. A gente tem uma orientação que o consumo de sódio não pode ultrapassar 5 miligramas, e aí a gente tem como avaliação aí do consumo nacional um consumo acima de 20 miligramas. Mas a gente vai perceber numa tela que a gente fez, Tati, que em alguns alimentos esse valor é 200, 300 vezes maior. Eu vou até chamar essa tela porque impressiona demais. Sim. O ideal é consumir quanto por dia? O ideal seria a gente não ultrapassar 5 miligramas. 5 miligramas por dia. Sim. E aí, onde a gente consegue esse consumo de 5 miligramas? Consumindo a maioria dos alimentos e, se possível, todos os alimentos de forma natural, né? Então, trocar o lanchinho da tarde, a barrinha de cereal, o salgadinho de pacote, por uma fruta, por exemplo, por um pouco de tomatinho, um ovo cozido, um queijo que não seja tão processado. Então, quando a gente traz a alimentação para o natural, a gente já reduz muito esse volume de sódio consumido e usando o sal de adição, cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, com moderação, com consciência, né? E, claro, usando e abusando dos temperos, das ervas, a pimenta, o gengibre, tudo isso faz com que a gente substitua aquela necessidade do sabor salgado. E tudo é treino, né? A gente não consegue, num consumo de excesso de sódio, passar no outro dia a ter prazer com a alimentação consumindo zero sal, zero sódio. Então, a própria redução gradual já vai trazendo um benefício, tanto no tratamento quanto na prevenção. Tem até uma pergunta para fazer quem está em casa agora. Eu quero um palpite seu, minha amiga. Na sua opinião, qual é aí um dos alimentos mais ricos em sódio hoje que a gente tem? Você tem ideia? Você arriscaria aí um chute, um palpite? Vou te dar aí 2, 3 segundinhos para pensar. Sabe qual é? Coloca na tela, diretora, o nosso ranking dos alimentos mais ricos em sódio. Macarrão instantâneo com tempero. Ocupa ali um dos primeiros lugares na lista. Sim. Um dos alimentos com mais quantidade e concentração de sódio. Muito consumido por crianças. Muito, né? consumido por crianças e às vezes mais de uma vez na semana. Lembra que a nutricionista Larissa comentou que o ideal é 5 miligramas por dia? Nós temos ali, gente, 2.721. Sim, são quase 3 gramas. Né, de sódio. E eu fiz questão de trazer o macarrão instantâneo sem o tempero, porque às vezes as pessoas falam assim pra gente, mas eu não ponho o pozinho. Eu pego só o macarrão, eu jogo fora o saquinho. Como só o macarrão, né? Mas não, o próprio macarrão, né? E o macarrão instantâneo, ele é um produto que ele é frito também. Então, ele também tem um alto teor de gordura, né? A gente tem lá um farináceo refinado, somado com alto teor de sódio,
por conta de ser salgado e pelo conservante, independente do uso do temperinho, do pozinho. E aí a gente tem também a gordura. Então, são os três vilões, né? É o que eu digo, nenhum alimento saudável e natural, ele é rico em sódio. São os industrializados que são um grande problema. E por que a gente consome alimento industrializado? Por conveniência, por preguicinha de cozinhar. É rápido. Sim. Acaba sendo prático. Sim. Né? Isso aí gente acaba consumindo esses alimentos diariamente. Ali a gente tem o terceiro alimento na lista que me chamou muito a atenção, porque também é muito consumido por crianças, Sim. aquele franguinho empanado. Sim, clássico. E geralmente a criança não vai comer um franguinho empanado, né? São 2, são 3, né, Sim. doutor? E aí acaba somando muito essa quantidade de sódio. E os adultos têm consumido muito também esse tipo de produto. E aí, geralmente, não consome só um pacotinho, vai um pouquinho além, né? É difícil fazer um franguinho empanado em casa? Dá um pouco mais de trabalho, mas não é impossível chegar nesse resultado gostoso e confortável que é comer alguma coisinha empanada sem esse excesso de sódio, né? Ai, mas eu ponho no forno. Também não alivia muito, porque também ele é um alimento rico em gordura, principalmente gordura saturada e gordura trans, que é um risco para quem já tem problema cardiológico, né, obesidade, diabetes. Então, a nossa orientação é: não consuma.